vida. E os CDs de Celso, tem o Fé e Razão, tem? Acabou? Né? Nós temos Celebrando a Vida e o CD romântico. Há muito tempo a gente queria lançar um CD só de canções românticas, né? Românticas cristãs. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que usufrui desse amor de Deus, que é tão lindo, né? Esse amor que nos preenche, esse amor que cura a nossa alma. E na família nós precisamos viver o amor. Mas muitas vezes a gente via que nas famílias estava faltando esse clima de amor, de respeito. Então, Deus deu ao Celso 10 canções românticas e ele colocou todas nesse CD. E hoje ele já vai louvar o Senhor ele não vai louvar hoje com a canção que ele fez para mim. Amanhã, prometo para vocês. Amanhã ele vai cantar o tema Recordações, que é uma canção que ele fez no nosso aniversário de casamento. Mas hoje ele vai louvar o Senhor com uma música muito linda, que eu escolhi porque ela fala exatamente do nosso tema, né? Das emoções. É a número 4, a mais linda história de amor. Então, vamos ouvi-lo. Uma boa noite para vocês. Amém? Que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração. E disso eu tenho certeza, porque a beleza que vocês expressam no semblante é muito grande. E a beleza de Cristo realçando em vocês. O coração está cheio de paz, é porque Jesus Cristo está dentro do seu coração, dentro do nosso coração. Pensar, tudo que eu falar pode resultar em amor ou guerra. Todo meu sentir e o meu agir sejam com ternura e amor sincero. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Amor toca o coração, acontecem coisas tão bonitas. Isto vem de Deus, fonte do amor, que sustenta sempre as nossas vidas. Vamos louvar? Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mais linda história de amor, uma história de doação. Quando Deus doou o seu Filho, e o seu Filho doou a sua vida por nós, para nos resgatar do mundo. Essa é a mais linda história de amor. Vamos. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos. E guardo na memória do amor
história escrita por Deus, o Criador, e guardo na memória do amor a linda história escrita por Deus, o Criador, a mais linda história. Bate assim no peito. De amor. Amém? Aleluia. Sabe por que você bateu assim? Seu coração está sempre batendo de alegria. Mas um dia você ouviu uma voz que disse assim para você: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha! É por isso que quando nós batemos assim, nós temos Jesus Cristo dentro do nosso coração. Quando eu peço vocês para bater assim, todos esboçaram um sorriso maravilhoso. Amém. Vocês já viram que ele é romântico, né? Então depois vocês vão ver as músicas românticas dele mais ainda. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus, obrigada, em Isaías, no capítulo 61. Um texto bem conhecido. Então eu queria começar hoje falando um pouco sobre o que Jesus veio trazer para nós. Vai ser um texto que eu vou ler tanto em Isaías quanto eu vou ler em Lucas, quando Jesus chegou na sinagoga e abriu o livro do profeta Isaías. Porque nós estamos começando um seminário de cura das emoções, cura da nossa alma. E nunca vivemos um tempo onde há uma necessidade tão grande da gente olhar para as questões da alma, com tanto adoecimento que há hoje. Então, eu achei que esse texto ele é bem pertinente para a abertura desse congresso. Amanhã, nos 2 momentos, às 17 e às 19, eu vou ministrar sobre resolvendo o passado. Isto é, eu vou lá nessas questões da nossa origem, daquilo que nós trazemos, de como inicia o processo do adoecimento. O que pode estar em nós roubando a nossa alegria, a nossa paz, roubando a saúde emocional, a saúde física e até mesmo a saúde espiritual. Então, nós vamos trabalhar um pouco essas questões, né? E eu acho que é de muita importância um congresso como esse, para esse tempo onde há tanto adoecimento. Nunca se vendeu tantos remédios para dar conta das dores da alma quanto hoje. E não dão. Então, a gente precisa olhar isso na visão de Deus, pela palavra de Deus. Porque, como cristãos, a nossa vida precisa ser norteada pelo que Deus diz. E não pelo que o outro diz, pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus diz. Ele é a nossa diretriz, a nossa orientação segura que nós precisamos para a nossa trajetória na terra. Então, abra sua Bíblia em Isaías 61. Nós vamos ler de 1 a 7, depois os versículos 9 e 10. Diz assim. Eu vou ler na tradução da da King James, né? Que é uma tradução um pouquinho diferente, mas vocês vão me acompanhando aí pela Bíblia de vocês. Diz o seguinte: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Uma palavra me chama a atenção nesse primeiro versículo. Enviou-me para cuidar, na outra tradução, curar, dos que estão com o coração quebrantado. Então, só um ponto essencial para nós entendermos que Deus só atua em coração quebrantado. E quando o Celso falou, bate no seu coração, isto é, se o nosso coração, estiver quebrantado, isto é, sensível à voz de Deus,
Um coração, não um coração de pedra, não um coração que se fecha, não um coração que não aceita a voz do Espírito Santo de Deus. Então precisamos, nesse seminário, sondar o nosso coração para ver se ele está quebrantado. 2, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Agora, estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos. Pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Contudo, serão chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradarei de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Yahvé. Na outra tradução diz, família bendita do Senhor, né? Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Esse é um dos textos messiânicos mais significativos sobre a missão de Jesus, e que enche o nosso coração de confiança, de esperança e de encorajamento para nós vivermos aqui nesse mundo os desafios que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Todo dia nós enfrentamos desafios. Não há um único dia da nossa vida que a gente não tenha desafios. Quantas vezes durante a nossa trajetória nós enfrentamos vales e desertos, sem perder o foco do nosso propósito. Vales e desertos fazem parte da nossa vida, só que é tudo uma transição. Nós passamos por um vale, e o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, no vale tem a presença do Senhor conosco, nos tomando pela mão, nos ajudando a caminhar. Mas tem dias que nós percebemos que as dificuldades que enfrentamos é um deserto. Sabe quando você se sente só? Você não tem muito para onde olhar. Não adianta olhar para um lado, para o outro, você não consegue enxergar soluções visíveis, rápidas. Sabe aquele lugar onde o único lugar que você tem para olhar para cima? Deserto também é lugar de transição. A gente entra e sai. Deserto é lugar de solidão, mas é lugar de sarça ardente. É lugar de revelação de Deus. É lugar onde Deus coloca sobre nós a sua proteção, como uma nuvem de proteção, para iluminar nosso caminho. Mas é o lugar também que vem o fogo e vem aquecer a nossa alma, e vem nos dar o calor da presença dEle, e a gente consegue caminhar, a gente consegue sair do deserto, e aí a gente consegue caminhar para o lugar que Deus prometeu para nós. Há uma promessa.
Eu gosto muito do versículo de Isaías 43, 18 e 19, quando o Senhor fala assim: não vos lembreis das coisas antigas. Isto é, não fica botando a sua mente fixada nas coisas antigas. Nem considereis as passadas. Não coloque o seu foco de prioridade naquilo que já passou. Porque aquilo que já passou você não pode mudar. Você só pode ir ao passado como fonte de aprendizagem para o hoje. Para aprender com aquilo, com as lições que Deus nos proporcionou. Mas o texto diz assim: eis que faço uma coisa nova. Porventura não percebeis? Porque quando a gente está com o olho só no problema, a gente não enxerga nada, né? Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que coisa tremenda, gente. A gente só enxerga o caminho no deserto quando nós estamos com os nossos olhos abertos, para que vendo, vejam, ouvindo, ouçam, quebrante os corações e sejam por mim curados, disse Jesus em Mateus, no capítulo 13. Então, é importante a gente entender isso logo no primeiro dia, que mesmo que a gente vá a olhar algumas questões do passado, nós vamos olhar para que a gente possa fechar a conta dos débitos que ocorreram lá atrás, para que a gente tenha uma alma curada. Alma curada, é o que nós estamos precisando. Por que nós podemos ver esse texto nessa perspectiva? Esse texto de Isaías, que é um texto messiânico. Porque é o texto que Jesus leu no início do seu ministério, quando ele entrou na sinagoga. Lucas registra essa passagem, no capítulo 4, nos versículos 18 a 20. Diz o seguinte: Jesus entrou na sinagoga, entregaram para ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu exatamente nesse capítulo que nós lemos, Isaías 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Então esse texto messiânico se cumpriu em Jesus. Ele veio, ele abre o livro, ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e hoje está se cumprindo esta profecia. Esse Jesus que abriu para nós a porta da graça. Esse Jesus que foi na cruz, e quando ele lá estava, quando disse ele está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi um trabalho de homem, de baixo para cima, mas foi um trabalho dos céus para nós, de alto a baixo, e abriu a porta, abriu o caminho da graça, abriu o tempo oportuno, abriu o momento onde Deus estabeleceu o caminho que nos conecta com Deus, que nos leva ao trono da graça de Deus, porque ele diz: está consumado. Está consumado a nossa salvação, está consumado a nossa cura, está consumado a nossa libertação. Nele está consumado a nossa cura integral, cura do espírito, da alma e do corpo. Por isso nós podemos olhar para o ministério de Jesus e entender que mais do que a salvação, mais do que o perdão do pecado, a vida eterna, do plano perfeito de redenção através do sacrifício na cruz, que todos nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Há nesse texto uma promessa da cura que transcende a dimensão do espírito, a cura da alma. E aqui está o ponto central para nós vivermos uma vida em abundância prometida por Jesus. Eu costumo escutar no consultório algumas pessoas cristãs que vão lá e dizem assim para mim: mas Ilma,
Eu já citei Jesus, eu estou na igreja, eu trabalho na igreja, eu faço um monte de coisa. Mas cadê a vida em abundância que Jesus prometeu? Como está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cadê essa vida em abundância que eu não consigo viver? Eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldades. Como que as pessoas têm dificuldade de entender o que é a vida em abundância? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Faz parte do mundo, gente. Faz parte do mundo. Ele diz também, não é? Por que vocês estão se preocupando com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Não acrescente mais não. Todo dia já tem um mal para você encarar. Não é? Todo dia já tem dificuldade. Mas muitas vezes nós produzimos o mal para nós. Porque você quer viver o mal de amanhã no dia de hoje. Aí chega de amanhã, você quer viver tudo. Então, no mundo tem dificuldade mesmo. Você não aceita Jesus e entra debaixo de um guarda-chuva enorme e nada mais te alcança. Não, não é verdade. A vida cristã é uma luta contínua. Até porque o inimigo sabe que você tem vida eterna em Cristo Jesus. E ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai ficar tentando matar e roubar e destruir daquele que já está lá perdido? Não, ele vai tentar atingir a nossa fé, a nossa esperança. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, a vida em abundância não é uma vida sem problema. A vida em abundância é Jesus. Ele é a vida. A vida, ele não guardou nada na cruz do Calvário. Ele se deu por inteiro. É em abundância, porque ele derramou toda a sua vida por nós. A vida é em abundância, a graça é em abundância, a salvação é em abundância, a alegria é em abundância, a paz é em abundância. Tudo que Jesus dá é em abundância, porque Ele é a nossa paz, a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, se Ele é a nossa paz, se Ele derramou a graça, se Ele está conosco todos os dias da nossa vida, nós temos vida em abundância, independente das circunstâncias que vivemos aqui nesse mundo. Então, a gente pode receber Jesus como Salvador. Nós podemos ser batizados e membros de uma igreja. Nós podemos ir à igreja todos os dias, nos engajarmos na obra, trabalharmos ativamente e mesmo assim achar que não vivemos vida em abundância, se você ficar mergulhado nos problemas e não conseguir perceber que em todas as dificuldades da vida o Senhor está com você. O Senhor está com você, Ele te segura pela mão, Ele caminha com você, Ele vai nos momentos, Ele vai te confortando, Ele vai te dando refrigério na sua alma. Ele está conosco. Porque quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos, explicando o novo nascimento. No Espírito é instantâneo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos recebidos como filhos de Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo que ativa o nosso espírito para nos ligarmos a Deus. E essa presença do Espírito Santo de Deus em nós nos dá essa garantia dessa vida com todos os direitos inerentes conquistados por Jesus na cruz do Calvário. E isso é instantâneo. Na hora que a gente aceita Jesus. Agora, a vida comum, o dia a dia, é uma vida no Espírito que transborda na alma. E nascer da água, não só do Espírito, é entender que quando Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que Jesus está dizendo? A minha presença vai estar em vocês através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que é de Deus, que sabe tudo sobre Deus, que veio habitar em cada um de vocês para fazer esse refrigério interno em todos os desafios da vida. Essas águas que fluem do nosso interior, o profeta Ezequiel chamava das águas purificadoras que descem do trono de Deus. Isto é,
o rio que vai tomando gradativamente a nossa vida. No início você vai sentindo a água só no tornozelo, né? Você vai sentindo esse refrigério começando na sua vida, depois vem para o joelho, depois vem para a cintura, até que chega uma hora que você aprende a nadar no rio de Deus. Isto é, até que toma todo o seu ser, e o fluir dessas águas nos leva mais além. O que isso significa? Que a gente começa a viver a vida numa perspectiva diferente. A gente começa a viver, o problema vem, você fala, o Senhor está comigo. Eu vou orar, eu vou caminhar, eu vou orar no Espírito, eu vou orar em línguas, eu vou falar com o Senhor, e o Senhor vai trazendo esse refrigério. E quando nós recebemos esse mover do Espírito, que nós começamos a viver nessa dimensão do Espírito, o rio que nós temos em nós, onde a gente passa, esse rio vai produzindo vida e cura, porque no texto diz que o rio entra no mar morto. O mar morto é uma metáfora desse mundo que nós estamos vivendo, e eu acho que é uma metáfora muito forte para esse tempo agora. Muito forte. Como tem morte ao nosso redor, gente. E eu não estou falando só de morte física, não. É claro que a violência, tudo isso que acontece à nossa volta, tem levado muitas pessoas, além do suicídio. Mas a morte subjetiva. A morte da alma. Isto é, quantas pessoas estão vivendo como zumbis hoje? Caminham desconectadas da vida. Caminho de uma forma que a perspectiva interna, a paz interior, o contato consigo mesmo, as impedem de ter um contato com Deus, perdendo a motivação da vida, perdendo a alegria da vida. O que está por detrás disso tudo? Quando a gente perde a vida subjetiva, a vida interior, morre-se cada dia um pouco mais. Então, logo nascer da água é um processo progressivo na nossa alma. A nossa alma, gente, é a alma humana, muito humana até demais. Por quê? Porque nós sofremos todas as limitações da nossa humanidade. Sabe aquele dia que você acorda, aí você sente assim uma certa melancolia, mas não parece bem melancolia. Você não sabe nem nomear o que você tem, mas que está um sentimento estranho. Que aí alguém olha para você e fala, tudo bem? O que você tem? Aí você fala, nada não. Sabe aquele nada não que é um tudo? É um tudo porque você não sabe nem dizer o que você tem. Mas que parece uma sensação de saudade, mas que você também não sabe nem de quê, nem de quem. Eu penso que é saudade da viração do dia. Sabe aquele momento onde Deus ia encontrar com Adão e Eva, que tinha aquele encontro pessoal, onde Deus ia ver o pôr do sol com Adão e Eva, que a viração do dia é a hora do pôr do sol. Deus ia lá para olhar para o pôr do sol e falar com Adão, olha que coisa mais linda. Olha que vermelho aquele, olha lá na amplidão, o sol está se pondo. E aí ele começava ali a conversar, dar o calor da presença, até naquele dia que Deus chegou lá, e eles não estavam no lugar do encontro. Eles não estavam no ponto do encontro. E naquele momento, quando a voz de Deus ecoou no jardim, Adão, onde está? Eles estavam escondidos porque eles estavam com medo e vergonha de Deus, porque quebraram o princípio da autoridade, porque pecaram. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. E naquele momento que eles saíram do jardim, que eles perderam o paraíso, nós temos marcado em nós, como raça humana, no nosso DNA, esse momento da perda do paraíso. Todos nós estamos em busca do paraíso perdido. Todos nós, o ser humano tem uma busca, um anseio. Mas quando Jesus foi para a cruz, e que lá ele derramou a sua vida, ele abriu o caminho para o paraíso. Ele abriu. Mas aí agora não é mais um lugar geográfico. Não é mais um lugar, não é lá o Éden. Mas ele diz que ele traz o jardim agora
para dentro de nós. E serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. E é isso que Ele faz conosco. O Espírito Santo faz no nosso interior um jardim que refrigera. É lá nesse jardim que a gente produz o fruto do Espírito. É lá nesse jardim interior. Mas, enquanto nós estamos aqui, ainda tem essa saudade. Ainda tem esse momento de uma sensação de perda, mas há uma esperança para nós. E a esperança é âncora da alma. Isso quer dizer que assim como uma âncora estabiliza o navio quando ele está no meio de uma tempestade, do mar revolto, e aquela âncora é lançada para poder estabilizar, a esperança estabiliza nossa alma nas tempestades da vida, nas tempestades internas, nas turbulências da alma. E quando a esperança vem, ela nos dá essa certeza que um dia aquele jardim que perdemos será reencontrado. Está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Aleluia! Essa é a nossa grande certeza, gente. É bom demais a gente começar a pensar sobre isso, né? Então, esse processo que Deus vai fazendo na nossa vida, Ele vai fazendo uma renovação, uma restauração das nossas emoções, de todo o nosso ser, na mente. O que é alma? Alma é mente, emoções e decisões. Então, a restauração da alma passa pela restauração da mente, das emoções e das decisões. E na minha percepção, este é o propósito de Deus para a família cristã. Nesse propósito original que Deus tem para a família como representante do reino de Deus aqui na terra. Eu tenho falado em todos os lugares que eu tenho ido. Família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Família é um território dos céus na terra. E nós estamos aqui, nesse território, com uma responsabilidade. A responsabilidade de implantar os princípios de Deus e fazer a transmissão geracional dos princípios do reino de Deus para a nossa descendência. Isso para mim é família. Não é por acaso que Satanás está com todo o seu arsenal apontado para destruir família, porque ele sabe exatamente o que é família para Deus, né? Mas o profeta Isaías, né? Esse profeta que Jesus leu, inaugurando seu ministério, ele já evidenciava o adoecimento das relações familiares, das emoções, das distorções que adoecem a alma. E também ele falou do propósito de Jesus em curar, restaurar a emoção, curar a alma, para que nós possamos viver uma vida abundante. O próprio Isaías, ele aponta o estado que estava o povo. Se a gente abrir a Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 1, ali no versículo 5, começa no 5. Todo o capítulo 1 está falando da situação do povo. Mas no capítulo 5 diz: onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Eu acho que essa descrição que Isaías faz da situação do povo aponta para nós a condição também que muitos estão vivendo hoje, nesse tempo de tantas dificuldades. Então, o plano do inimigo é roubar,
matar e destruir. Roubando os elementos vitais que precisamos receber na nossa família. Por quê? Porque quando ele rouba isso, ele vai matar. Uma morte na alma, nem sempre é morte física. Morte na alma, morte dos sonhos e esperanças. Essa morte subjetiva que destruirá a transmissão geracional para que a descendência seja ferida e obstruída no fluir da vida. A vida é um processo. Ela vai fluindo. Nós fomos criados para ter uma vida leve, para ter uma vida que flui. Mas nós sabemos de tudo o que aconteceu para nos roubar. Então, a estratégia de Satanás é matar. Roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Daqueles que sofrem no coração. Daqueles que estão com o coração deprimido, angustiado, marcado pelas dores e adversidades que acontecem na vida, marcados pela rejeição. A rejeição deturpa a identidade, a rejeição rouba o valor pessoal. Uma alma com rejeição são emoções adoecidas. E Jesus está dizendo aqui que para essas pessoas que já foram, que sofreram no coração, que estão com esse coração quebrado muitas vezes por essas questões, quebrante na presença dele, que a cura vai chegar. Anunciar a liberdade aos cativos. Cativo de quê? Cativo de sentimentos como mágoas, ressentimentos, amarguras, rancores, falta de perdão, todo esse coração fechado em pedra, que enrijece a vida. Uma pessoa com coração enrijecido é uma pessoa que não consegue sentir o toque do Espírito, porque o coração está duro, está fechado. E aí o coração é muitas vezes fechado até mesmo pela desonra. Desonra aos pais, desonra a si mesmo com comportamentos autodestrutivos e punitivos. Como está acontecendo isso hoje, gente? Quantas pessoas estão se autodestruindo, se autossabotando? Sonharam com uma vida abundante, sonharam em ter um crescimento pessoal, profissional, sonharam em criar uma família equilibrada e elas próprias sabotam o seu sonho. Quantas vezes a gente vê pessoas que conquistam tudo que sonharam um dia e que, quando estão naquele lugar que sonharam, elas se sabotam, fazem qualquer coisa e perdem tudo. Pessoas que vivem em ciclo, ganha e perde, casa e separa. E vai sempre numa tentativa de fazer de novo, achando que está na mudança do outro, na mudança do emprego, na mudança disso, a cura para a sua alma. E não olha para dentro de si mesma. Não olha. Imagina que você tem uma doença. E aí você chega no médico e ele pergunta, onde dói? Você fala, não sei. Quando começou a doença? Não me lembro, só sei que começou um dia e já tem tanto tempo que já me tomou tanto que eu nem mais sei quando começou. E aí tudo que o médico pergunta, não sabe. Como que ele vai prescrever o tratamento adequado? O remédio adequado? Não vai. Não tem informações, ele vai prescrever alguma coisa numa tentativa de acertar. Mas a própria pessoa não sabe. Aí quando prescreve, às vezes ela nem compra o remédio, porque não acredita que pode trazer algum resultado. E às vezes compra, mas não segue as orientações devidas. Vocês já viram aquele antibiótico que você tem que tomar de 8 em 8 horas, que você não toma no horário certo? Então, não pula horário, não toma direito. Por quê? Porque não está levando em consideração a eficácia daquela medicação. Nós fazemos a mesma coisa, gente. A gente recebe Jesus, a gente recebe os ensinamentos da palavra, está aqui na palavra tudo que nós precisamos para a nossa vida. Aí muitas vezes nós não seguimos a prescrição do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, daquele que nos conhece a fundo, que sabe exatamente onde estão as mazelas da nossa alma, que está dizendo, né, para a gente olhar, examine-se, pois o homem é si mesmo, e não olha.
que está dizendo: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, lamentai e chorai as vossas misérias, converta-se o vosso riso em pranto. Há um momento da nossa vida que a gente tem que identificar onde estão as mazelas da nossa alma, reconhecer essas misérias e colocar diante de Deus para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, para que a gente possa limpar a nossa alma, porque limpar é um processo nosso. É um processo nosso. E vós que sois de ânimo dobre, ânimo inconstante. Na época que Tiago escreveu isso, não tinha uma nomenclatura que tem hoje. Talvez se ele fosse escrever hoje, ele escreveria assim: e vós que sois bipolares gospel, limpai o coração. Não é isso que tem na igreja hoje? Pessoas que um dia estão na euforia, que chegam e dizem: pastor, pode contar comigo. Olha que eu quero fazer esse e aquele trabalho, eu estou ao seu dispor. Aliás, eu tenho um receio das pessoas que dizem: estou ao seu dispor. Porque elas estão sempre ao dispor. Não se compromete. Quem quer fazer, pega junto, está ali fazendo tal. Então, cheio de euforia. No outro dia, elas já estão dentro de casa, deitados na cama da vitimização, porque se aborreceram com alguma coisa e dizem: nossa, naquela igreja ninguém me ama, ninguém nem está prestando atenção que eu estou faltando os cultos. Aliás, já falta para ver se alguém sente falta, né? Nem me ligaram. E aí fica lá deitado na cama esperando. É o carente, né? Esperando aquele leitinho, esperando que alguém reconheça a sua falta, para que ele possa ir lá, ir para a igreja e começar tudo de novo. Vive no ciclo da euforia e da depressão, da animação e do desânimo. Então são pessoas que nunca se comprometem com as suas próprias curas. Por quê? Porque são com o coração cheio de ressentimento, cheio de amargura, envolvidos lá. Ressentimento, gente, é sentimento que se alimenta todo dia. É um ressentimento, um sentimento alimentado. Você está sempre pensando: nossa, mas como que fizeram isso comigo e tal. Você está ali lembrando daquelas coisas, fica alimentando. Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu acho. Isso é alma. Então, meus pensamentos vão definir as minhas emoções. Então, para a cura da alma, você tem que analisar o seu processo mental. O que você está pensando? O que está acontecendo lá dentro? Quantos estão cativos, reféns emocionais? Jesus veio para quem está no cativeiro. Nesses reféns emocionais que estão vivendo no cativeiro emocional. Esse processo de conflitos e dores, de feridas, é descrito em Provérbios 30:11. Quando Salomão fala das gerações de Agur, ele diz: há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então ele fala do início das feridas da alma, que é na família. A família é o cenário onde as feridas iniciam. A família que foi criada por Deus para ser um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento, um lugar de amor, tem se transformado num campo de batalha, como diz o meu livro. Os conflitos familiares impulsionam a rebelião. E o inimigo quer que nós comamos, todos nós, do mesmo fruto que ele comeu, que foi da transgressão, do princípio de autoridade, da desonra. E aqui está o princípio do fracasso na vida de uma pessoa. Quebra do princípio da autoridade. Quem foi o primeiro a quebrar esse princípio? Lúcifer. Satanás, né? O inimigo quer fazer, amanhã eu vou aprofundar um pouquinho nisso. O inimigo quer fazer com que todos nós quebremos o princípio. Por quê? Porque esse é um mundo de pessoas buscando vencer na vida, sem tratar as suas questões mal resolvidas, que estão lá pendentes na alma. E com isso eles vão reproduzindo uma geração também adoecida na alma. Crianças que já começam muito cedo ter as questões dos reflexos dos seus pais. Por quê? Porque há muita gente hoje imatura na liderança de uma família, na condução de uma família. Gente, no capítulo do amor, 1 Coríntios,
capítulo 13, que está falando sobre amor, o ideal de amor de Deus, o amor que nunca acaba, o amor que vence todas as dificuldades, o amor que é firmado na fonte do amor de Deus, o amor que é um caminho sobremodo excelente, muito mais do que um sentimento, uma decisão de quem escolhe percorrer esse caminho. No capítulo do amor, quando você chega lá no versículo 11, está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que isso quer dizer? Que não é esse amor que a Bíblia fala, não é para pessoas imaturas. Pessoas imaturas não conseguem viver essa dimensão do amor, conforme está escrito aqui na palavra. Isso é para gente grande. Gente que deixa as coisas de menino. Gente que sabe agir como adulto. Gente que já se autorizou a ser adulto. Gente com discernimento, né? E todos os dias nós estamos vendo pessoas ainda infantis, vivendo na família, vivendo no trabalho, vivendo na sociedade, como crianças imaturas, como carentes, porque ainda não se autorizaram a viver uma vida e ser voz de autoridade para si mesmo. É verdade. Ser adulto precisa se autorizar. Por quê? O que acontece? Quando você estava em casa, chegava de manhã, você ouvia uma voz de autoridade. Menino, levanta dessa cama, vai para a escola, tomar seu banho, tomar seu café e vai para a escola. Era a voz da autoridade dos pais. Menino, não mexa aí, voz da autoridade dos pais. Não faça isso, voz de autoridade. Não faça aquilo. Então, a voz que te comandava era a voz da autoridade dos pais. Isso no processo de formação. Você chega na fase adulta, lá na família você tem que ser preparado, se é um menino, para ser adulto igual o pai, ocupar este lugar, de dar conta da sua vida, de ser abençoado e autorizado a sair de casa, debaixo da autoridade, isto é, sair em honra. Mas você chega na fase adulta, quem tem que ser voz de autoridade para você? É você mesmo. É você que tem que falar: levanta da cama e vamos para o trabalho. Não é? É você que tem que dizer para sua mente: agora você vai sair desse celular, que você já está há horas aí, e você vai estudar. Você vai fazer suas tarefas, você vai cuidar da casa, você vai para o trabalho. Chega! Você já gastou horas e horas nisso. É você que tem que dizer. Não tem ninguém mais que vai te falar isso. Chega, vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Né? Vai fazer suas coisas. Vai dar conta da sua vida. Sai dessa apatia. Vai procurar um emprego. Né? Vai estudar para passar no vestibular. Vai dar conta da sua vida. Voz de autoridade. Mas quando se sai de casa em rebelião, não se tem voz de autoridade sobre si mesmo. Ainda é refém emocional da voz de autoridade dos pais. Não aceita limites. Não aceita autoridade. É tão fácil ver isso nas empresas. O cara é lá um bom profissional, um bom técnico. Não gosta muito de chefe, não. Mas ele trabalha direitinho, é bem capacitado. Aí ele é tão dedicado que um dia alguém olha para ele e fala assim: nossa, ele é muito dedicado, é um bom trabalhador, vou dar um cargo de chefia para ele. Aí dá o cargo de chefia para o sujeito. Aí os amigos olham e falam: meu Deus, ele era tão bom colega, agora que ele é chefe, o poder subiu a cabeça. Não é o poder que subiu a cabeça. É a fragilidade que aflorou. Como ele não sabe lidar com a autoridade, porque quem não aprendeu a obedecer nunca será apto para comandar. Então, como ele não sabe lidar com a autoridade, e ele é frágil internamente, ele é uma criança imatura, ele tem medo que as pessoas percebam a sua fragilidade.
Então, ele cria um distanciamento com as pessoas. Ele vai para o autoritarismo. Porque no autoritarismo, ele se distancia, ele se isola. Ele vai para 2 lugares extremos. Ou ele vai para o autoritarismo, ou ele vai para a permissividade. O que é isso? É o chefe bonzinho. Tudo pode. Ele tem tanto medo de não ser amado, que ele se torna o bonzinho, onde diz sim para todo mundo, e aí também ele não consegue ser autoridade. Está vendo os riscos? Como que a gente precisa de uma alma curada? Mas a gente vai aprofundando nos próximos momentos, né? Vamos lá, né? Eu quero só trabalhar Isaías, acaba vindo um monte de coisa na minha mente, eu já vou falando. Libertação das trevas aos prisioneiros. Gente, a pior prisão não é a prisão externa. Não é? De repente você pode ficar prisioneiro de alguma coisa que te prenderam. Por exemplo, Celso ficou prisioneiro uma vez, que uma parede caiu em cima dele. Ele ficou prisioneiro lá debaixo dos destroços da parede, né? Tem até uma cicatriz na testa. A gente pode ficar prisioneiro de muitas outras formas, mas essa prisão externa não é a pior prisão. A pior prisão é a prisão de dentro, gente. O que enclausura a gente não são as prisões externas, mas são as prisões de dentro. Lembra de Paulo e Silas na prisão, gente? Paulo e Silas estavam lá na prisão e o que eles fazem? Eles começam a louvar o Senhor, eles começam a cantar. Por quê? Porque quem tem a alma livre não tem prisão que o prenda. Não tem. Podem até segurar o seu corpo, mas ninguém pode aprisionar a sua alma se você não autorizar. Essa é a verdade. Então, quantos estão vivendo numa prisão interna porque não conseguem amar? O fluxo do amor está obstruído pelas dores do passado. E vive com a alma em trevas. A luz não penetra nessas áreas ocultas, essas áreas fechadas do nosso interior. É preciso deixar a luz entrar para as trevas saírem. A gente pode ter a luz do Senhor sobre a nossa vida e ter áreas ocultas em nós. Áreas que nós fechamos, que nós não deixamos o Espírito Santo entrar. Eu estou aqui, todo mundo está me vendo, estou iluminada. Mas se eu fechar a minha mão, a luz vai entrar aqui dentro? Não, eu escolhi fechar. Para a luz entrar, eu tenho que abrir. Aí minha mão vai ser iluminada. Tem áreas da nossa vida que são mantidas, muitas vezes, pessoas mantêm áreas ocultas dentro da sua vida, áreas em sombras. Jesus falou sobre isso. Se todo o teu corpo estiver iluminado, sem nenhuma parte escura, então a luz brilhará sobre ti. Então é preciso ter a luz de Deus. Como é que a gente pode lidar com essas dores? De que maneira a gente pode tratar essas dores na alma? Falando delas. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. O texto não está dizendo para ser perdoado, não, porque para perdoado a gente confessa para Deus. Mas o texto está dizendo que quando a gente pega as angústias, porque a culpa é uma angústia na alma. Aliás, a angústia é a febre da alma. Quando a angústia vem, é um sintoma de que tem uma área interna, uma área da alma que precisa de tratamento. Então, confessai as vossas culpas, as vossas angústias, uns aos outros para ser curados. À medida que você fala para o outro, você se escuta. À medida que você se mostra, você se vê. Então, aquilo que vem, que você está ali compartilhando, que o outro vai orar com você. E quando eu estou dizendo o outro, é alguém capacitado, alguém comprometido com o Senhor, alguém que está ali pronto para acolher, é um conselheiro, é um pastor, é um líder, é alguém confiável, que você pode abrir seu coração. E ali você vai recebendo a cura. É preciso reconhecer a necessidade de liberar o que está aqui dentro de nós. Porque você só consegue liberar perdão quando você toma contato com as questões que estão dentro da sua alma. Vamos também falar sobre perdão. Em quarto lugar nesse texto, restauração das emoções. Em lugar de choro, coroa em vez de cinza. Pensa bem sobre isso. O que quer dizer isso, gente? Que coisa tremenda.
a dar todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza. Essa é a promessa do Senhor para nós. É a promessa. Ah, mas eu estou de luto, que eu perdi algo importante, ou perdi alguém. Ah, mas eu estou com a tristeza na alma, eu estou em depressão, eu estou sofrendo. Olha, a promessa do Senhor é que Ele transforma isso. E Ele te dá uma coroa que diz, uma linda coroa em vez de cinzas. Isto é, a presença do Senhor de Deus para nós nos mostra quem somos e que fazemos parte de um reino. E se fazemos parte de um reino, tem uma coroa preparada para nós. Isso é muito importante entender. Óleo de alegria em vez de pranto. A alegria do Senhor, a nossa força é. Ah, mas eu vou viver sorrindo quando dando sorriso para todo mundo quando eu estiver com a minha alma triste? Querido, o coração alegre formoseia o rosto. Se o coração está triste e você não está conseguindo sorrir, entenda a raiz dessa tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque em meio à tristeza, a gente pode receber contentamento, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. O contentamento está difícil, está doloroso, mas o Senhor está comigo. Eu vou chorar alguns momentos, mas o Senhor vai colher as minhas lágrimas. E Ele vai me dar essa certeza de que esse é o momento em que eu vou vencer. Essa é a certeza. Manto de louvor em vez de espírito angustiado, espírito deprimido. Há uma canção na harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, sabe aquele hino da Cassiane? Você está triste, canta, está chorando, canta, louva, louva, louva. Em todo momento da vida, louva. Louva. Quando você começa a louvar, a sua vitória já começa a vir pelo louvor que você expressa diante de Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles começaram a louvar. E ali naquele momento, eu imagino que aquele lugar foi tomado de anjos, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E quando nós começamos a louvar, que seja aquele momento que você está triste ou está com o coração quebrado, ali naquele momento o louvor vai tomando sua alma. E aí não tem como ficar deprimido, porque nesse momento você ergue a sua cabeça, né? Você ergue para sentir essa presença do Senhor, né? E a mudança começa a acontecer na sua vida. Em lugar do desamparo, do vazio, da orfandade, você recebe a paternidade de Deus, recebe a identidade restaurada como filho amado do Pai, recebe esse senso de pertencimento. Eu não estou solto nesse mundo, eu não estou rejeitado, eu não estou sem amparo. Eu tenho o Senhor comigo, Ele me ampara, Ele é meu Pai, Ele me toma pela mão. E aí você vai sentir esse senso de pertencimento. Aí sai rejeição, aceitação do sacrifício da cruz, do sangue derramado, que nos insere na vida em abundância. E o texto ainda diz: carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória. Deus quer manifestar a sua glória em nós. Deus quer. Então, quando os problemas acontecem na nossa vida, esses problemas, a forma que nós lidamos com eles, pode ser exatamente para manifestar a glória de Deus, para ter experiência com Deus, para criar músculos emocionais. Sabe, você vai para a escola lá, para uma academia, você vai fazer musculação, que você quer ficar com os músculos fortes. Queridos, não é na alegria, nesse movimento de alegria humana comum, que a gente cria músculos emocionais, não.
Quando você fica lá, tudo está dando certo, não tem nenhum problema, na hora que vem o problema, você não dá conta. É preciso ter experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, nos momentos de lutas e dificuldades, o Senhor te fortalece. E aí, essa academia da luta, a academia do deserto, a academia do vale, vai te fazer muito mais forte, mais do que vencedor, por aquele que nos amou, né? Então, a justiça se derrama sobre nós. E em último lugar, reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido desgastadas de geração em geração. Olha para a sua história de vida. Olha para trás. O que já foi roubado lá atrás? Aliás, eu queria que você fizesse papel e caneta para os nossos momentos. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui ministrando, o Senhor está ministrando no seu coração. E o Senhor pode te fazer lembrar de coisas que você precisa tratar. E você precisa anotar. Você precisa anotar o que o Senhor está trazendo. Por quê? À medida que você vai anotando, você vai tomando consciência. Você vai identificando. Você vai examinando a sua alma. Reconstruirão as velhas ruínas. O que tem lá atrás? Que Deus te chamou para você ser reparadora de brechas. Que Deus te chamou para você reconstruir com uma família bendita do Senhor. O que tem lá atrás que você perdeu? O que foi roubado? Onde o inimigo saqueou? Quais foram os momentos mais duros da sua vida? Identificação dos roubos geracionais. Para poder fazer a fundamentação da nova geração. O Senhor quer que tenhamos uma família curada. Uma família curada cria filhos para o reino de Deus e não para o inferno. Aliás, é bom sempre lembrar que nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para povoar os céus e ninguém pode bater mão na nossa herança quando nós estamos na posição que Deus nos colocou. Valentes do lar. Guardiões da infância. Então, olha para a sua família. Queridos, o pai e a mãe de Salomão, eles não criaram apenas uma criança. Eles criaram um príncipe para ser rei, um príncipe em formação. Salomão, enquanto estava na sua casa, ele era um príncipe em formação, mas ele era príncipe. Mas ele era em formação, porque ele estava recebendo os ensinos. Você quer saber os ensinos que ele recebeu? Leu o livro de Provérbios. Aliás, eu acho que era o dever de casa dele. Eu acho que a mãe dele devia falar com ele. Vai catalogando todos os provérbios que você ouve. Que Deus vai te dar outros para você ajudar esse reino. Então, criaram filhos para o reino. E foi implantado pela sua mãe e pelo seu pai. Está na palavra de Deus. E sabe o que acontece quando nós pensamos que nós pertencemos a um reino e que nós temos a nossa alma curada, a nossa mente curada, as nossas emoções curadas, as nossas decisões curadas? Em lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra. O Senhor vai à frente, Ele vai abrindo caminho, Ele vai te honrando. Ele vai te mostrando, meu pai falhou, minha mãe falhou. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu te conduzi até aqui. Não existe pais perfeitos. Não existe, é um mundo decaído. Temos pais imperfeitos, somos pais imperfeitos. Nossos filhos serão pais imperfeitos, mas nós temos um pai que é perfeito. E nós começamos, não há elevação do padrão de vida. Deus quer te promover. A luta te promove. A luta que você não sabe lidar, ela te joga no chão. A luta que você vai lidar na perspectiva da palavra de Deus te promove. Então, quando o seu inimigo vem para tentar te combater, não se preocupe, a palavra de Deus diz que você tem as estratégias, você tem todos os recursos internos para vencer essa batalha. Porque essa batalha não é sua, ela é do Senhor. E o Senhor nos dá a armadura de Deus para combater em todas as batalhas da nossa vida. E nesses momentos, o Senhor vai te levando promessas que se cumprem, bênçãos em todas as dimensões da vida, dupla honra onde havia humilhação, e você se torna luz
para o mundo, cumprindo o propósito de Deus na sua vida, porque é isso que o Senhor quer, quando Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, restauração de vista aos cegos. Em mim se cumpre esta promessa. A minha pergunta aqui para cada um de vocês, homens, mulheres, jovens, filhos que estão aqui: para que propósito você foi ungido? Jesus foi ungido para trazer cura e libertação. Para que propósito você foi ungido quando você aceitou Jesus? Para fazer o quê? Você foi enviado aqui neste mundo com que propósito? Porque um dia Deus autorizou sua vida no ventre da sua mãe. Se Deus não tivesse autorizado, você teria morrido. Nem existia. Se você está aqui nessa noite, você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Por isso Ele quer curar sua alma. Que propósito pelo qual você está aqui? Qual é a sua missão? Qual é a sua prioridade neste mundo? O que adiantará a gente trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir patrimônio, fazer um monte de coisa, até mesmo fazer ministerialmente, ganhar o mundo inteiro, se a gente perder a nossa vida ou a nossa família? Que valor tem? Qual o legado que você deixará para a próxima geração? Como você comparecerá diante de Deus para prestar conta da missão que Ele te entregou, com essa alma doente, com essas mazelas na alma, com mágoa, ressentimento, amargura, com inveja, com rancores, com iras guardadas, com falta de perdão, com essa alma que cada dia está na passividade, na apatia, no embotamento emocional, que não se quebranta mais diante de Deus, que vem à igreja, que ouve, mas não desce o coração, que vê, mas não consegue assimilar o que está vendo, para que vendo, veja, ouvindo, ouçam, com os ouvidos da alma, com os olhos da alma, quebrante os seus corações, se convertam e sejam por mim curados. O caminho da cura passa por uma cura dos nossos sentidos, cura da visão, cura da audição, cura do tato, cura do paladar, cura o tempo todo, cura do nosso corpo integral, porque o Senhor quer nos curar. Foi para isso que Ele veio. E é preciso que a gente reconheça que precisa de cura, para que Ele possa atuar em nós. Porque você é curado, você vai curar outras pessoas. Curados para curar. Para isso nós estamos aqui como Igreja de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé.